Beleza? Boa noite. Hoje é domingo, é dia de brainstorm e o tema de hoje está muito legal, está muito massa, é a volta de Cristo. Espero que o tema enriqueça a sua mente e enriqueça a sua mente espiritual. Beleza? Vamos lá? Solta a vinheta, Gil! Só existem dois lados, o bem e o mal, cedo ou tarde, você vai decidir. Você vai escolher o bem ou o mal, não sei quando vai seu tempo acabar pra escolher. Boa noite, pessoal. Voltamos aqui, o brainstorm de hoje. A gente vai falar sobre a volta de Cristo. E eu desde já eu queria comentar para vocês, interagirem com a gente, falarem o que vocês estão achando das nossas lives, você que está aí. Se você tem uma dúvida, entre em contato com a gente aqui embaixo, né? Coloque suas dúvidas, suas perguntas, interaja com a gente, deixa aquele like que fortalece o nosso canal, o nosso ministério e esteja aí com a gente, dando aquela força e vamos lá, que isso aqui é para enriquecer não só a nossa fé, mas a fé de vocês também na volta de Cristo e no nosso Deus. Beleza? Vamos lá? A gente está aqui e já vou apresentar já aqui do meu lado esquerdo a Júlia. Fala aí, Júlia. Boa noite, galera. A Júlia aqui, o Andrezão. Fala, André. Beleza, pessoal? Tudo bem? Luizão ali do meu lado direito. Fala aí, galera, beleza? Tranquilo? E Rogério. Boa noite, galera, tudo bom? Bom domingo a todos aí. Restante de domingo, na verdade, né? É isso aí, vamos pro tema então? Isso Bora aí. lá. Bora lá então. A volta de Jesus, né? Contextualizando um pouco, né, para vocês que estão em casa aí, que está nos acompanhando aí desde sempre, para você que está hoje aí, primeiro acesso, né? A gente falou um pouquinho sobre a respeito da morte, né? No nosso último programa, né? E tá bem bacana, se você não assistiu, vá lá, dá uma olhadinha. E hoje o tema é a volta de Jesus, né? Um tema muito importante, né? Porque ele nos dá uma esperança, né? Que ele vai voltar, que ele vai nos trazer tudo que é bom, tudo que é de melhor para ele, né? Que a gente falou no final do programa, que ele só tem o melhor para nós. Amém. Nós deixamos bem claro que a morte não é o fim. Exatamente. E que há essa esperança. Então hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a nossa maior esperança, né? Que é em Cristo. Exatamente. Só lembrando, pega a sua Bíblia, a gente vai ler bastantes versos aí, acompanha lendo aí, só não para você comprovar que a gente está falando, tá na Bíblia, tá aqui escrito, inspirado por Deus. Amém. Julinha, você quer introduzir algum verso aí sobre esse assunto? Bom, a gente está falando sobre a volta de Cristo. Nada melhor do que ir a Cristo para saber o que ele disse sobre isso. Exatamente. Ele realmente prometeu. O que a gente tem na Bíblia sobre isso? E aí eu começo com um verso que está lá em João, no capítulo 14. Nós temos ali a partir do verso 1 essa promessa que é bom a gente ressaltar. Nós vamos ler aqui um verso que diz um pouco sobre essa promessa, mas em toda a Bíblia a gente tem ali Vários. muitos versos, mais de 1.500 versos ali falando sobre a volta de Cristo. Então não é algo que a gente olha e despreza. Sim. É a Bíblia toda falando sobre essa segunda vinda. Amém. Ali a partir do verso 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Nós vemos aí o próprio Cristo prometendo, dizendo: calma, vai acontecer um monte de coisa que a gente até vai comentar um pouquinho mais, com mais detalhes. Mas depois de tudo isso, eu vou voltar e eu vou levar vocês comigo. É a nossa maior esperança. Eu queria comentar nesse texto aqui também, eu achei interessante a forma como que a Bíblia, ela é, ao mesmo tempo, ela é antiga, é um texto antigo, né? Sim. Mas como ela é atual. Impressionante como Jesus parece estar falando diretamente para as pessoas de hoje, quando ele fala: não se turbe o vosso coração. Porque hoje em dia
o que mais tem no mundo é motivos para desespero, tristeza e dor. E aí ele vem aqui com essa mensagem de conforto, né? Parece que foi feita para hoje, né? A gente está vivendo uma pandemia de coronavírus e eu acho que esse texto aqui ele vai de encontro com muitas pessoas diretamente, e logo em seguida vem a grande promessa, e essa promessa ela é uma grande esperança. Na verdade, ela é a única esperança. Sim. Ela não é só uma grande, ela é a única, porque sem essa promessa da volta de Cristo, o que seria de nós? Não teria motivo, né? Exatamente, a gente estaria vagando perdido, sem rumo. Não teria sem chegar a lugar nenhum, né? Uhum. É realmente o que o Kiel falou, né? Quantas pessoas nesse ano de 2020, em que muitas coisas aconteceram, quantas pessoas no mundo se encontram sem esperança nenhuma? E aí parece que Jesus está dizendo isso hoje, a cada filho dele chegando assim, calma, eu prometi, eu vou cumprir. Tem uma coisa legal também que está escrito aqui no finalzinho desse verso, que é o seguinte, porque você pensa assim, será que Deus ele ouve a minha oração? Será que ele está assim atento ao que eu estou passando, ao que eu estou sofrendo? E aí você olha no finalzinho do verso 3, ele diz assim, para que onde eu estou, estejais vós também. Não é um Deus que quer... é um Deus pessoal, ele quer estar do nosso lado. A gente pensa assim, nossa, mas será que um Deus tão grande, por que ele vai se importar comigo? Que eu sou um ser tão pequenininho. Mas mesmo assim ele fala, onde eu estou, eu quero que você, eu, todos Emmanuel, nós. né? Emmanuel, ele você. quer que a gente você seja também. Glória. Então é primordial a gente acreditar na veracidade desse verso, né? Que Jesus falou que ele vai voltar e trazendo tudo que ele tem de bom e de melhor, né? Porque, como você falou, quem seríamos nós aqui nessa terra? Quando eu penso num universo, Então, quem sou eu nesse universo? E um Deus que tem o domínio nesse universo inteiro está querendo estar comigo. Que só uma formiguinha no meio de tudo isso aí. E quando você pensa assim, traz um conforto, porque é Sim. muito com você, Uhum, né? Geralmente a gente fala não é nós, com, né? com Com a vocês da humanidade. terra, Sim, né? Não é com a nós, humanidade. tipo, mas quando você pensa que é você especificamente, eu especificamente, é muito pessoal, né? Então ele é um Deus pessoal que se preocupa individualmente com cada um, né? Isso é a essência dele, isso é maravilhoso, é o amor, né? É o amor dele. e se Deus sabe o nome até de cada estrela que ele criou, não precisa dizer mais nada. E dá pra contar as estrelas? E ele sabe uma por uma, né? Sabe uma por uma. Então, e ele sabe cada coisa que acontece na nossa vida, ele está ciente, né? Porque muitas vezes a gente pensa que ele é um Deus que está longe, mas muito pelo contrário. Ele cada vez está mais perto. Amém. Deus Amém. bem pessoal. Nós até falamos em alguns outros programas a questão do pecado, né? O pecado trouxe essa distância que nós temos de Deus e como o André disse, Deus, mesmo com o pecado ali, um intruso, Deus vem e fala assim, não, eu quero cada filho meu pertinho, aqui. Onde eu estou, vocês também vão estar aqui juntinho. Então é algo maravilhoso. Exatamente. Deus é um Deus infinitamente amoroso, quando a gente pensa assim, né? E agora, o que a Bíblia nos fala, André? O porquê que ele voltará e tudo mais. A Bíblia tem algum verso que nos ajuda a entender isso aí? Tem sim. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 22, Apocalipse. se você que está em casa aí, pega a sua Bíblia, não esqueça, Apocalipse 22, Põe aí. no verso 12. Não tenha medo de abrir o livro do Apocalipse, porque o nome do livro do Apocalipse significa revelação. E aqui esse livro vai revelar para você a vontade de Deus para a sua vida. Presta atenção, ó. No verso 12 diz assim, eis que venho sem demora,
e comigo está o galardão, que seria a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Uma coisa que já me chama a atenção, logo de início, é que ele vem sem demora. Porque a gente fala assim, muitas vezes, né? Nossa, mas por que Deus não volta? Tanta coisa ruim acontecendo e Deus não acaba logo com tudo isso. Tá vendo essa maldade, essas coisas que estão acontecendo ruim, né? Então. Mas ele fala, eis que venho sem demora. Porque se for olhar lá nos tempos bíblicos, quanto tempo o apóstolo João esperou a volta de Jesus? A vida toda. A vida toda. Aí você pensa assim, de quando Jesus fez essa promessa? Há quanto tempo já se passou desde quando ele fez essa promessa? Mas André, eu não estou esperando a volta de Jesus há 2000 anos. Eu estou esperando a volta de Jesus há 36 anos. Só. É pouco comparado, né? É muito pouco. Se Quando a gente comparar a eternidade, então... Isso! Então é muito pouco. Então Jesus fala, eis que venho sem demora. E outra coisa interessante, comigo está o galardão. Então Jesus, ele vai voltar. Então se a gente pensa assim, mas ele vai voltar, mas voltar para quê? Por quê? O que vai acontecer quando ele voltar? Aí ele vai dar recompensa para cada um de nós. E não será maravilhoso poder viver num lugar sem dor, sem medo, sem dúvida, sem morte? Sem coronavírus. Sem coronavírus. Sem usar máscara. Sem usar máscara. Meu Deus. Glória. Deus é bom. Sem andar com a mão ressecada de álcool gel. E o interessante aí é que ele ressaltou, né, o sem demora. E muitas vezes a gente passa por algumas situações, até mesmo esse ano de 2020, com máscara, coronavírus e tantas outras coisas acontecendo. E a gente olha para o mundo e tantas pessoas passando dificuldade, muitas famílias ali com pessoas morrendo, e aí as pessoas olham e parece que realmente está demorando, quando na verdade não. Como ele mesmo disse, a gente está esperando só o tempo de no máximo uma vida. E essa demora mostra ainda mais o amor de Deus para com todos nós, porque essa demora demonstra ali a misericórdia dele. Então, ele está ali a cada dia esperando, calma aí, aquele filho ainda pode voltar antes que eu volte. Exatamente. E esse caráter de urgência que ele diz aqui, eis que venho sem demora, a gente pode aplicar também a urgência que ele tem na salvação individual. Porque nós não sabemos quanto tempo nós temos ainda. Então, desde o início, os próprios apóstolos e pregadores do Evangelho no início da cristandade, eles pregavam como se Jesus fosse voltar naquela época. Paulo mesmo Naquele fala, dia, nós, porém, os nós, vivos isso. que estaremos porventura na volta de Cristo. Então ele se coloca nos salvos vivos ali, né? E isso você vê porque era necessário. Todo o contexto histórico que acontecia ali naquela época, a mensagem do Evangelho precisava ser espalhada com uma velocidade muito grande. E dessa forma, Deus usou esses homens para, dessa forma, expandir o Evangelho. E essa venho sem demora, a gente pode entender como um caráter pessoal mesmo. A urgência que Deus tem de salvar cada pessoa. Nós não conhecemos o tempo de Deus. Nós não sabemos, porque Deus não está nem sujeito ao tempo. Ele é o criador do tempo. Ele é o dono do tempo, né? Ele é o dono do tempo. Então, nós não sabemos o tempo de Deus. O que nós temos que fazer é o nosso papel. Nós que vai falar aqui mais para frente qual é o nosso papel nessa missão, né? Fazendo o nosso papel, Deus vai fazer a parte dele, com certeza, porque ele é fiel. Porque aquele que sabe que Cristo vai voltar, não vive do mesmo jeito, né? Não. Se eu sei que Cristo vai voltar, alguma coisa eu tenho que fazer na minha vida. Porque se eu tinha uma vida torta antes, eu tenho que começar a endireitar. Porque não compensa ficar nesse mundo aqui, não. Tem que... Verdade. Exatamente. Agora vocês falaram uma coisa bem bacana. Bacana não, que é uma coisa que linka, mas é uma coisa que dá pra gente tirar bastante proveito. Vocês falaram que o ano 2019, né, é um ano de muitas coisas que vem acontecendo, pandemia, máscara, isso, aquilo. 2020, 2019. 2019 foi bom. Tivemos muitas coisas também, mas 2020 Superou. 2020 está sendo bem. Superou. E o que tudo isso
quer dizer para nós? O que tudo isso que está acontecendo no mundo, que está acontecendo no planeta, quer dizer para nós na volta de Jesus? O que isso tem parte na volta de Jesus? Né? A Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Exato. O que a Bíblia nos diz sobre isso, né? Que está acontecendo na atualidade aqui nos nossos dias? Ezequiel, tem algum texto que a gente possa, biblicamente falando, entender o que está acontecendo? Tem, a gente vai achar, né, esse texto aqui, ele é muito, muito famoso, né? É muito lido, muito lido. Mateus 24, abre aí sua Bíblia, vamos lá. 24 versos de 6 a 8. Todos acharam? Peraí. Isso, olha lá. A minha Bíblia diz o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, isso é o princípio das dores. Esse texto aqui, Jesus, ele é, né, genial. E aí você vê aqui, se você ir em cima ali no subtítulo dessa parte, né, do texto, diz o seguinte: o princípio das dores. Hoje em dia, as dores que ele está falando aqui é dores de parto, né? Hoje em dia é mais fácil a gente saber a data aproximada ali de quando a criança vai nascer. Mas no contexto histórico, Para quem ele estava falando no exatamente, momento, né? a gente tem que entender o contexto histórico. Para quem está falando no momento, ou seja, Jesus, não existia essa tecnologia. Então ele quis usar esse exemplo, as dores de parto. Como era um parto. Como era um parto. Então essas dores de parto são as dores de contração, não é? E aqui ele faz um link muito interessante, que é o seguinte: conforme for aparecendo guerras, aparecendo nações se levantando contra nações, porque já existia naquela época. Sim. Conforme isso for se intensificando, é como se fosse aumentando, diminuindo o intervalo de contrações ali para nascer uma criança. Então, conforme vai aumentando as guerras, os rumores de guerras, a violência, fala um pouco aqui mais para frente, o amor se esfriará, e conforme isso vai se intensificando, é como se ao momento do nascimento da criança, ou seja, nesse caso, a volta de Cristo, estivesse mais perto, estaria mais próxima, não é? E guerras e rumores de guerras. O que está acontecendo no nosso mundo? O que acontece? Conflitos entre nações, a gente vê a guerra econômica, né, entre China e Estados Unidos. Nós conseguimos ver uma polarização política, uma polarização social, né, racial, que aí gera muitos conflitos. Isso nós vemos hoje. Hoje tudo está se tornando muito relativo, né? Exatamente. Você tem que ver o que você vai falar para você não ofender alguém, para você não ofender o outro, e tudo está se tornando tudo um conflito. Está tudo politizado. O politicamente correto, aquela coisa e tal. Então, naquela época não existia essas coisas? Claro, existia terremoto, existia guerras, né? A Bíblia mesmo cita várias guerras que aconteceram. Mas intensidades bem menores. Então, nós já passamos por 2 grandes guerras mundiais, não é? E muitas pessoas aí já estão cotando uma terceira. Quase teve uns dias atrás. Quase teve. Falaram bastante da terceira guerra mundial. E nós vemos que o texto ele é muito interessante em trazer essa realidade. Que isso aconteceria. Os terremotos, se você estudar, se você pesquisar, eles aumentaram, o número de terremotos aumentaram muito nas últimas décadas e séculos. Frequência também. A frequência, a força do terremoto, né, na escala, né? Magnitude. A magnitude, isso. Então, veja que Jesus aqui, ele profetizou. Isso aqui é uma profecia que ele deu para os momentos finais. E hoje nós vivemos isso. Hoje nós presenciamos essa profecia se realizando. Mas aqui ele diz também que é o princípio das dores. Não é o fim. O fim a gente vai achar mais para frente, aqui.
Tem mais algum sinal que ele fala? Fora as guerras? Tem. Aqui diz o seguinte: nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. Isso aqui a gente consegue ver também nos nossos dias. E se multiplicará o pecado, e o amor se esfriará de quase todos. Aí aqui tem a promessa: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, aqui fala do amor se esfriará. É o que mais tem hoje em dia. Aí a empatia quase não existe mais. Sim. São todo mundo muito egoísta. A intolerância é muito evidente. E a cada dia que passa, essa Cada um tem a sua intolerância verdade, aumenta. né? E esse amor se esfria. A gente vê vários jornais aí, mãe mandando matar o marido, o filho matando o pai, mãe. Se isso não é o amor que está esfriando, o que é? Se isso não é um sinal, na verdade, o que é então? Né? A gente vê, que nem ele falou aí, falsos profetas, né? Se a gente for pesquisar, tem vários aí que já dizem que são Jesus, o próprio Henrique Cristo, né? Que às vezes é taxado como um louco, piadista e tudo mais, mas ele tem vários seguidores. E ele acredita de fato. Isso, ele acredita que ele é. Não é algo forçado, né? Então, se a gente for parar para pensar, tá acontecendo tudo que ele falou aqui, lá atrás, está acontecendo agora. Nos nossos dias, tudo isso está acontecendo. Então, é uma coisa muito atual. Ainda mais nesse ano de 2020, está tudo acontecendo basicamente nesse ano. A gente vê pessoas na rua morrendo de fome e tudo mais, pessoas que passam por elas e não fazem nada, né? Então, o amor está esfriando. E Jesus chama a nossa atenção dizendo que aquele que perseverar até o fim, esse... Será só? Mais Então, uma vez. É triste a gente saber que o amor está esfriando. É triste a gente ver todas essas notícias na televisão, em todos os lugares que a gente vê, né, na mídia aí. Eu vi uma notícia agora esses dias, uma mãe que ela tinha um menino e ela falou que não queria mais. Tinha acho que 2, 3 anos, não me lembro ao certo qual a idade do menino. Ela te expulsou de casa, o menino na frente de casa chorando para entrar, a mãe não queria, não quero você. Você entendeu? E você acredita uma mãe fazer isso com o filho? O amor de mãe, que é considerado parecido, né? O que mais chega a se Comparado. aproxima do amor de Deus. Deus. E a gente vê esse amor totalmente frio. Não existe mais. Tem um outro verso, eu não lembro agora de cabeça, que se diz assim que os homens serão mais amantes do mundo do que amantes de Deus nesses dias. Hoje em dia, se no mesmo horário tiver uma festa lá na praça, se tiver um culto na igreja, onde vai ter mais gente? Na festa. Na festa. Então, as coisas que Jesus vinha falando, que são as contrações que o Kiel falou que vão aumentando, está acontecendo. Então, isso nos diz, vamos botar uma data? Não, diz, está perto. Quando esse amor a Deus vai se esfriando, o amor aos homens se esfriando também é uma consequência, né? Então, assim, nós vemos esse amor a Deus se esfriando de uma maneira inexplicável e a cada dia que passa isso vai se intensificando. E a consequência disso o amor ao próximo também, que vai ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Exatamente. E daí linka com o que Jesus falou, né? Que os mandamentos que ele simplificou é amar a Deus e amar ao próximo, né? Que quem quer que ele esteja perto dele, que nem você falou ali no começo, deve seguir esses, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como se fosse você. Só que o mundo hoje está totalmente ao contrário do que Jesus falou, né? O mundo hoje está fazendo o quê? Eu sou dono da minha verdade e eu vou pegar Deus, vou moldar o meu gosto, e o próximo, é cada um que lute, né? Você que lute, aquela velha frase, né? Ele que lute, né? Então, tá muito distorcido isso aí. Satanás, ele tá trabalhando de uma certa forma que tá distorcendo tudo isso aí.
e fazendo com que muitos acreditem nisso e acabem ficando afastados de Cristo, dessa presença de Cristo. Mas tem um remédio para tudo isso. Sim, com No certeza. próprio verso que ele está falando sobre o amor que está se esfriando, né? Que é o verso 12, ele fala que o amor se esfriará de quase todos. Então, como que eu faço para não deixar esse amor se esfriar? Eu preciso beber na fonte. E quem é a aquecido ali, fonte né? do amor? Jesus. Jesus, ele fala, Deus, né? Aqui na Bíblia está escrito que Deus é amor. Então, se o amor está esfriando, eu preciso ir na fonte. Falar, Senhor, está esfriando aqui dentro, então bora aquecer. Então, é aqui, ó. Aqui que a gente vai encontrar a Tem fonte que do andar amor. junto. Tem que andar junto. Quando Relacionamento. ele fala no verso, eu acho que foi a Júlia que leu, que ele fala que tomar o meu jugo, que ele leve, o que é um jugo? É o que os animais usam ali, né? Colocava ali. E o que se fazia, basicamente, na época? Colocava um mais experiente e um não tão experiente, para aquele experiente ir junto ali e ajudar. E mesma coisa Jesus. Jesus fala assim, toma meu jugo. Não é eu vou dar o meu jugo para você. Vem aqui do meu lado que eu vou te ensinar. Eu sou o experiente. Você é o inexperiente. E eu vou fazer você andar no caminho certo. Né? Então, quando Jesus fala isso, é isso. Vem aqui do meu lado, aqui antes do meu lado, que vai dar tudo certo. Quando eles faziam isso, a plantação era certinha. Por quê? Porque o mais experiente ensinava o animal mais jovem ali e seguia tudo certo. Quando colocava dois inexperientes, aí é difícil conduzir. Sim. Então, quando a gente tem que fazer? A gente tem que andar com Jesus ao nosso lado, porque o jugo dele é leve. Por quê? Porque ele vai nos ensinar o caminho a ser trilhado. Amém, né? Agora, a gente já sabe que ele vai voltar. E como será que ele vai voltar? Só faltou uma coisinha. Manda Horácia. Um versinho, tipo, a gente falou de tudo que tá acontecendo de ruim, de mal, consequências do pecado nesse mundo, mas ainda no texto que o Kiel tava lendo, tem o último verso, que é o verso 14. Sim. A gente falou dos sinais gerais. Dos sinais gerais e das coisas ruins que nos alertam de que Cristo já está voltando. E aí Tem nós um temos eminente, o verso 14, porque tudo isso, como o Kiel disse, Jesus coloca ali como o princípio das dores, e ainda não é o fim, como ele diz ali no verso 8, mas aí no verso 14, ele Se isso Dá acontece, ele volta. ele volta, que diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então assim, quem determina a volta de Cristo e o fim do pecado, do mal, é Deus que determina. Porque essa pregação do evangelho, lógico, ele nos usa como instrumentos para que isso ocorra. Mas se a gente não pregar, as pedras vão falar. Então quem vai determinar esse fim é o próprio Deus. Não é o mal que vai determinar. Tudo isso que está acontecendo são sinais. E como que eu disse, isso está se intensificando. E se está se intensificando, é para a gente ligar o botãozinho ali de alerta. Jesus já está voltando. Mas o que vem antes dele realmente voltar é realmente a pregação do evangelho a todo mundo. Então essa oportunidade de conhecer Jesus, de conhecer a Deus, ela é dada a todo mundo, e a misericórdia de Deus ela também se estende a todo mundo. E depois disso, dessa oportunidade, aí sim ele volta e termina com tudo isso. Exatamente. Está esquecendo uma parte muito importante. Importantíssimo. A gente estava pulando uma parte essencial, né? Que Jesus ele tem também um trabalho para nós, Sim. né? Ele fala, anda comigo, esteja do meu lado, só que eu vou dar um trabalhinho para você. Você tem uma parte nessa minha volta, né? E que é anunciar a todo mundo, né? Que ele vai voltar, né? E nós podemos até ver, né? Tipo, a gente vê tudo isso acontecendo, a gente olha, mas Jesus, quando você vai voltar e tudo mais? E aí eu vejo Jesus olhando para cada um de nós e falando assim: e você? O que você está fazendo para que eu volte mais rápido? Entende? Para que isso dure um pouquinho menos. É óbvio que Deus já sabe o dia e a hora, e somente o Pai sabe. Nem o próprio Jesus sabe disso, e ele mesmo disse, mas ele olha para nós e devolve a pergunta, né? Tipo, quando você vai voltar? Por que tá demorando tanto? Calma aí, filho, o que você tá fazendo? Você já sabe de tudo isso, e as pessoas ao seu redor, e a sua família, os seus amigos? Vizinho, tem... Quantas pessoas não sabem? E aí ele nos dá
esse privilégio, né, de nos usar como instrumento na pregação do Evangelho. Agora, quer falar? Não. Tranquilo. Agora a gente tem várias teorias da volta de Jesus, né? A gente já viu que ele vai voltar, né? O porquê que ele vai voltar, se estamos perto ou estamos longe, já que a gente não pode bater o martelo. Mas tem várias teorias, né? Se ele vai voltar de um jeito, de outro, outros dizem que ele já voltou, né? Que são esses falsos cristos que estão aí. A gente fala falsos quando a gente se baseia na Bíblia, né? O que ela fala. Então, como que ele vai voltar? Então tem uma forma. Então, se essa pessoa voltou dessa forma, sim, então ele é verdadeiro. Esses que estão falando aí. Se não, então ele é falso. Não é Jesus que voltou. Luiz, tem um alguma ponto conversa aí? bacana isso aí que você falou, porque se a pessoa voltou, mas vamos conferir se realmente ela voltou da maneira certa. Então. Exatamente. Nós vamos ver isso aí. Pensei que Convido a todos que estão com a Bíblia, vamos abrir em Apocalipse novamente, Apocalipse. capítulo 1, versículo 7. Vamos ver o que a palavra diz sobre esse evento que é maravilhoso, né? Exatamente. Não esperava. Todos acharam? Sim. Você que está em casa também acompanha a leitura conosco. Diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá. Essa é a palavra importante desse versículo. Até quantos os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. E aqui a gente vê realmente como é a verdadeira forma, né? Daí a pessoa pode pensar, mas pô, se a pessoa lá da China vai ver Jesus voltar, quer dizer que eu não vou ver, porque eu estou no outro lado do mundo. E não é bem assim, Jesus vai se apresentar para todo mundo. Então se você pensar, pô, e se eu estiver dormindo, eu não vou ver Jesus voltar? Você vai ver Jesus voltar. Jesus é maravilhoso e onipresente. Vai ser Vai ser um dos maiores eventos, entendeu? Trombetas A e gente, anjos. a gente não consegue Não tem como explicar imaginar algo tão, né? mas isso aí é um mistério de Deus e ele vai fazer conforme está aqui. A gente Sim. pode ter uma leve noção de como vai ser. Sim. Porque assim, quando ele foi entregar a lei para Moisés no Monte Sinai, o monte quase que rachou no meio. Fumegava. E ele só foi ali só para entregar os 10 mandamentos. Agora imagina quando for para ele voltar. Tá aqui, Moisés. Tá aqui, mas Tô saindo. Só tô já tô contando. saindo. E, você Foi viu? só uma passada. E o povo lá tudo com medo. Então, não vai ser nada silencioso a volta de Jesus. Nada secreto. E o mais Nada importante, secreto. todo mundo verá. Isso. Então, essas pessoas que falam que aí, eu sou o Cristo, já voltei, isso, aquilo. Porque muitos falam que nem o Henri Cristo mesmo, que todo mundo fala. Ele fala que ele é a reencarnação. Ele não fala que ele voltou em grande glória, como a Bíblia fala. Né? Tem um outro verso que fala assim que a volta dele será como um relâmpago que é visto do Oriente ao Ocidente. Então, é uma coisa que todo mundo vai ver. A gente tem várias teorias, mas a gente não tem como explicar o que Deus vai fazer. Deus, ele é dono de tudo. Ele é onipresente, onipotente, né? Então ele tem o poder para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem o poder para juntar todo mundo num lugar só. Eu não sei o que ele vai fazer, mas a gente sabe que a Bíblia fala que todo mundo vai ver. E aí tem um ponto que é um pouco polêmico, mas a gente tem que entrar. Sim. Kiel trazendo polêmicas. Claro que de forma alguma, querendo ofender nenhuma denominação, mas é um ponto importante. Sim, sim. O arrebatamento secreto. Então, o arrebatamento secreto é biblicamente comprovado, segundo esse texto? Que aí joga a pergunta na mesa e vamos conversar sobre isso. O que vocês acham? Segundo esse texto, acho que não. Né? Porque o texto fala, todo olho verá. Como que, por exemplo, Jesus volta, leva o Kiel? Você não viu? Eu não fiquei sabendo. Mas cadê o Kiel? Não vi mais ele. Então para mim acreditar que Jesus, nesse arrebatamento, eu tenho que tirar esse verso. Sim. Tem que apagar esse verso. Tem que ter essa Né? verso. E o que ele diz um pouquinho antes desse verso aí, porque ele fala, eis que vem com as nuvens. Sim. Exatamente. Então Já você fala. vai olhar no céu, você vai ver ele lá Eu no vou vir céu. do céu e todo mundo vai ver. Então se tem um Jesus por aí falando,
que ele é Cristo, mas ele está colocando seus pezinhos aí na terra, Andando, né? Passeando. como que ele pode ser Jesus se Jesus vai voltar lá no céu, nas nuvens? Aí pode falar, não, mas hoje em dia tem a internet, todo mundo vê a internet. Só que tem gente que não tem internet. E aí? E Jesus não vai usar alguma coisa terrena. Exatamente. Então essa é uma coisa. Não existe, não vai ter live. Instagram, Jesus Estamos entrando. nas lives. Jesus né? voltando lá no Facebook, não vai ter. Hashtag ele voltou. Não vai ter alguém filmando e transmitindo, né? Então É. Jesus não vai usar nada terreno. Vai ser uma coisa sobrenatural. Exatamente. E até ali em Atos mesmo, acho que até no início, nós temos o relato, né? As pessoas vendo ali Jesus subindo aos céus e aí Uhum. a Ele vida mesmo dele fala. será da mesma maneira. Então, não tem como ser Se Jesus fizer o totalmente. mesmo subir da mesma forma, Da ele vai mesma voltar, ele vai forma, voltar. ele vai voltar. Então ele vai voltar nas nuvens. Com grande glória, com anjos, trombeta. Você imagina a festa que vai ser. Imagina os anjos descendo com alegria. Que alegria, não? Ah, sim. Saber que tudo de ruim nesse mundo acabou. Nossa, imagina você pensar que nunca mais você na sua vida vai chorar. Nunca mais na sua vida você vai perder um ente querido. Nunca mais na sua vida você vai sofrer. Exatamente. Então a Às volta de vezes nem cabe Jesus. na nossa mente, né? Não cabe. Não é algo fácil de imaginar. E essa volta de Jesus é tão boa para aqueles que estão com o jugo. Ali do lado de Jesus, seguindo os passos dele, né? Porque Para outros será sim, terrível. exatamente. A gente vai abordar um pouquinho mais no próximo programa para não ficar tão extenso esse maçante com muito conteúdo. Então a gente vai abordar um pouquinho mais no próximo tema, né? Isso aí. Mas voltando aqui, para quem estará ali salvo, Jesus só tem coisa boa. Só alegria. Eu fico imaginando Jesus voltando ali nas nuvens, os anjos vindo. Ô meu amigo, vem aqui, ó, parabéns. Você conseguiu, você foi até o final. Né? Imagina todos nós aqui, vocês que estão em casa assistindo, ali a gente vendo Jesus voltando e pensando, cara, tudo que eu passei aqui acabou. Tudo de ruim que eu passei aqui acabou. E tem só um link sobre quando Jesus entra ali em Jerusalém, que ele foi saudado, os judeus saudaram ele como rei. Não era aquele momento ainda que ele viria como rei. E você vê ali no final, ele vem com uma imensa multidão de anjos. Essa vai ser a entrada triunfal de Cristo nessa terra. Amém. Tipo assim, aos olhos terrenos, aquela entrada dele lá já foi bonita, Foi, claro. né? Imagina. Já foi gloriosa. Já Tipo foi assim, gloriosa. eles fizeram o que se fazia para um rei na época. Sim. Fizeram o que eles tinham de melhor, né? Isso. Só que Jesus vem com uma coisa surreal. Aí ele traz, aí você vê um ponto. Ali naquele momento, ele estava trazendo um pedacinho do reino. E Jesus, quando ele veio à Terra pela primeira vez, ele quis trazer um pedacinho do reino. A degustação. A degustação, a gente conversou sobre isso. Ele trouxe um pedacinho do reino para a gente saber como que vai ser lá no céu. Amostra grátis. Amostra grátis. Exatamente. Quando ele vier nas nuvens, ele vai trazer o reino inteiro. Amém. E aí o reino vai ser aqui. Você imagina? Nossa, meu Deus. Cara, a gente fica imaginando uma orquestra tocando, as músicas, né? O André toca violão, toca bem pra caramba, né? Comparado... A gente tenta. Comparado ao que eu sei, nossa. Né? Então, e Deus teve... Ele que foi o criador da música. Ele que foi o criador de tudo. Então, o que ele tem pra nós é surreal, né? E a gente falando assim, como a gente não pode colocar data nem nada, né? Quando Jesus vai voltar, a gente já sabe que está perto, a gente já sabe como ele vai voltar, né? E ele tem um alerta também, né? Ele tem um alerta que até no final do Mateus 24 mesmo aqui, que a gente estava lendo, Mateus 24, 44, né?
que esse é um grande alerta pra gente. Mateus 24, 44. Tem algumas traduções, a minha diz assim, ó: por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem virá, na hora em que não esperais. Então, eu fui pesquisar o que é essa palavra, porque eu falei, apercebido? Eu falei, mas que palavra é essa? Né? Porque percebido é assim, percebido quer dizer assim, quando você sabe que vai acontecer alguma coisa, né? Fique atento, fique percebido. O carro da frente deu seta, você sabe que ele vai virar. Exatamente. Isso. Agora, o apercebido é assim, ó, quando você se prepara para uma coisa que você sabe que vai acontecer. Então, Jesus fala assim, ó, por isso, então, se prepare, porque você sabe que eu vou voltar. Né? Então, e você não sabe nem o dia nem a hora. Se prepare, você sabe que eu vou voltar. Só que você não sabe o dia nem a hora, porque a gente falou no programa passado sobre a morte, né? Que ela pode vir em qualquer momento. Eu posso estar aqui e a gente sair ali e acontecer alguma coisa comigo. E aí, eu estou preparado? Né? No próximo programa, a gente não sabe. Pode estar faltando alguém. A gente espera que não. Mas Deus, Ele sabe de tudo. Então a gente tem que estar preparado agora. E essa questão de estar aí, essa palavra apercebidos, ela aparece de novo no capítulo 25, na parábola das 10 virgens. Nós temos ali no versículo 10 que diz assim: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Então, as que se prepararam. As que se prepararam, porque todas elas estavam ali. Elas sabiam que o noivo ia chegar? Sabiam. Ali não tá falando de quem sabia e não sabia, não. Todas elas sabiam. Mas as que estavam apercebidas, ou seja, preparadas, entraram com o noivo. Então não bastava estar todas estarem no mesmo lugar. Não bastava. Não bastava elas estarem sabendo que o noivo ia chegar. Essa é a diferença. Então, isso é a grande chave, né? Porque a volta de que nem o verso que você leu ali, que o evangelho do mundo será pregado a todas as nações. Isso não quer dizer que todo mundo vai estar preparado nesse dia, né? Se todo mundo sabe, todo mundo vai saber, né? Para ninguém dizer na hora lá, a senhora não sabia. Mas depois que a gente sabe, a gente tem que se preparar para estar lá, andar com Cristo, né? Só eu se preparando, a hora que ele está preparado, aí eu vou encontrar, eu vou participar de toda essa glória, né? Tem, linkando o que a Júlia disse, das virgens, né? Porque eu posso pensar assim, eu estou dentro da igreja, nós estamos aqui dentro da igreja, mas eu posso não estar preparado, mesmo estando na igreja. Porque como que eu não estaria preparado? Se eu não busco aquele que me prepara, aquele que me abastece, né? Aquele que me alimenta. Então, eu posso estar na cozinha, os alimentos estão lá, mas eu preciso ir para o fogão e preparar e comer, né? Então, se eu não ir lá e cozinhar os alimentos, eu não vai fazer sozinho, né? O alimento não vai se fazer. Então, eu tô aqui dentro da igreja, eu preciso me alimentar, preciso preparar, preciso estudar, preciso ler, preciso orar, preciso estar em comunhão com os irmãos, aprendendo a história de vida de cada um, porque um vai fortalecendo a espiritualidade do outro. E assim a salvação é individual, mas ninguém vai sozinho. Exatamente. Né? É individual, mas ninguém vai precisar sozinho. A gente precisa disso aqui, de estarmos juntos, né? Exatamente. Então, que a gente possa se preparar. Né? E permitir que Ele nos prepare, né? Amém por isso. Tem mais um verso aqui pra gente finalizar isso aí, porque Jesus tem um convite pra gente, né? Tá lá em Mateus 11. (28 e 29). Dizendo assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Amém. Então, a gente já falou um pouquinho sobre o jugo, a gente falou um pouquinho ali, que Jesus está do nosso lado nos ensinando. Ele fala assim, ó, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E é isso que está faltando na humanidade hoje, né? As pessoas são muito estouradas, muito dono da verdade, isso e aquilo. Quando eu ando com Jesus do lado, eu aprendo dele. Como você falou, eu bebo da fonte, que é o amor, que ele é humilde, que ele é manso. E esse é o caminho para mim estar preparado para naquele dia, como as 5 virgens sábias, estar preparado para entrar na festa. Então, o que Jesus fala para nós hoje, para nós aqui, para vocês que estão aí em casa, para que vocês bebam dele, coloquem o jugo dele, deixem ele do seu lado te ajudando, né? Que só assim a gente vai conseguir estar preparado naquele dia, estar do lado certo, né? Porque vai haver 2 lados, os que estão preparados e os que não estão preparados. A gente vai falar um pouquinho no programa que vem sobre esses 2 grupos de pessoas, mas hoje especificamente vamos falar dos que estão preparados, que é onde a gente quer estar, aonde cada um de nós quer estar, onde que vocês aí em casa querem estar também, né? Então, que a gente possa deixar Jesus tomar essa posição ao nosso lado e que a gente possa deixar ele falar no nosso ouvido, a gente ouvir e praticar o que ele tem nos ensinar. Porque ele é o cara que veio e fez tudo certo. Ele é um modelo, né? E ele é um modelo e fala, eu estou à disposição para ensinar vocês. É só vir. Maravilhoso, né? Maravilhoso. A melhor coisa que Jesus tem para nos dar, ele não cobra nada. Não, é de graça. É de graça. É o grande tesouro, né, que ele tem. Isso, um grande tesouro. Está com o baú aberto, é só a gente pedir que ele está aí para nos dar. Então que você possa ter entendido que não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que ele está perto. Logo ele vai voltar para nos buscar, para honra e glória e festa dele no céu, conosco, com tudo, para nós estarmos juntos com ele, não só um dia, não só um ano, 2000, eternamente. Amém. O meu pai sempre falava uma coisa bem bacana, a questão da eternidade. Ele fala que tinha um jovem e um sábio, né? E o jovem chegou para o sábio e falou, quanto tempo dura a eternidade? Esse jovem e esse sábio morava numa montanha beira-mar. E no que ele estava conversando ali, chegou um beija-flor e sentou ali para tomar um pouquinho de mel daquela flor. Aí o sábio pensou e falou, você está vendo esse beija-flor aqui? Ele falou, estou vendo. Se esse beija-flor, se uma vez por ano ele passar passar lá no oceano e tomar uma gota do mar, uma vez por ano ele vem, passa, toma uma gota, né? Quando ele conseguir secar o mar, está começando a eternidade. Então é isso que Jesus tem preparado pra gente. E muitas vezes a gente troca. Quanto tempo dá pra viver bem aqui nessa terra? Viver bem. Bem, alguns anos, né? Porque depois Uns já... 50, 60 anos. Olha Se lá. você se cuidar, né? Questão aleatória. Pra você viver bem. E muitas vezes a gente troca esses 50, 60, essa eternidade, troca a eternidade por essa vida medíocre que a gente tem aqui na terra. É um piscar de olhos, né? Só. Então o que Jesus tem preparado para nós é muito bom. Então que a gente possa estar apercebido, se preparando, que você em casa possa estar apercebido. E não esqueça de pedir para que Deus esteja ao seu lado. Amém? Vamos orar? Ezequiel, você ora pra gente, por favor? Ora, oremos. Pai querido, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de misericórdia e o Senhor está vindo. Amém. Obrigado porque o Senhor vem para nos buscar, Deus. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós? Não somos ninguém. Mas ainda assim, o Senhor nos valoriza tanto que enviou o seu Filho para morrer aqui por nós. Um Deus morrendo por uma criatura. Isso jamais
é algo inimaginável, mas só um Deus tão grande pode fazer tamanho sacrifício. Obrigado, Deus, obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de ter o privilégio de levar a Tua palavra, de levar a Tua mensagem, o Teu Evangelho para as pessoas. E que, humildemente, Deus, que essa mensagem possa atingir as pessoas e que elas possam ter esperança que existe solução, e a solução é Jesus. Que o Senhor possa trazer alento, trazer calma, trazer paz ao coração das pessoas que estão aflitas nesse momento. É um ano conturbado, difícil, mas para o Senhor nada é impossível. E apesar de tantas dificuldades, com o Senhor nós temos a paz e a tranquilidade da certeza que, apesar de tudo, mesmo que vier a morte, estaremos com o Senhor um dia no paraíso. Amém. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine e que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados. E sempre ajude a cada dia nos aperfeiçoar para estarmos prontos para quando o Senhor voltar. Amém. Obrigado por tudo, é o que pedimos em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina eternamente. Amém, Pai. Amém, Senhor. Boa noite, galera. Bom restante de domingo a todos aí. Fiquem com Deus. Uma boa semana. E tamo junto. Julinha, falar alguma coisa? Isso aí, galera. Deixa o like, porque tá faltando like. Deixa o like aí. Compartilhe também com seus amigos. Tudo que a gente falou aqui, essa esperança, essa notícia não pode ficar só entre nós. Você tem que compartilhar. E é isso aí. Até o próximo Brainstorm. Fazer a sua parte, né? Isso. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E não sai daí não, que vai ter uma música aqui. Exatamente. Com o nosso convidado especial de hoje. E obrigado por tudo. E compartilha, porque essa mensagem tem que chegar ao máximo de pessoas possível. Como nós vimos, é urgente que essa mensagem seja pregada a todo mundo. Amém. Ali a gente acabou de ler, né? E esse evangelho será pregado e então virá o fim. Então compartilhe esse vídeo. Então é isso aí, galera. Aquele abraço desejado. Se gostou, comenta aí nos comentários o que você achou. Deixe seu feedback pra gente. E é isso aí, tamo junto. Até mais, galera. Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem,
que eu seja perseguido em meu viver. Tua presença em minha vida é o que importa, pela certeza